para dar continuidade aí às nossas aulas, tá, de embriologia. A aula anterior, na parte 1, a gente falou sobre a anatomia, né, do aparelho reprodutor feminino, e agora a gente vai dar continuidade à gametogênese feminina, fazendo uma introdução aí, assim como eu fiz na gametogênese masculina, sobre o processo em si de uma forma geral, tá? Depois a gente vai adentrar um pouco mais nos detalhes, né, hormonais no terceiro momento aí da aula, ok? Então, essa imagem aqui que a gente vai abrir a aula, né, é um gráfico que ele já aponta aqui uma diferença, né, da gametogênese feminina para a gametogênese masculina. Na aula presencial que eu tive com vocês, né, eu informei a vocês sobre aquela situação de que a gametogênese masculina, uma vez que ela tem seu início, né, na puberdade, efetivamente aí ocorrerá uma produção de células reprodutivas, né, os gametas masculinos, até o fim da vida do homem normalmente, né? E no caso da gametogênese feminina, isso não vai acontecer, como vocês provavelmente já sabem, né? Então esse gráfico ele aponta como isso ocorre, né, indicando aí como que ocorre a formação desses gametas ao longo de todo o desenvolvimento, né, da mulher, desde o período embrionário até ao fim dessa fase reprodutiva, que a gente vai chamar aí de menopausa, tá? Então, vamos analisar o gráfico, né, que ele vai apontar então as mudanças que a gente vai ter aí nas células germinativas e sua proporção em relação aos tipos de folículos do ovário humano, com relação à idade, tá? Uma informação importante é que aqui a gente vai chamar o gameta feminino aqui de folículo, porque na verdade o gameta que a gente vai ver que tem o nome de ovócito, ele vai ser liberado, né, para a reprodução dentro de uma estrutura maior chamada folículo. Então, na prática, a gente vai começar a utilizar esse termo para designar muitas vezes a forma do gameta feminino, ok? Então, aqui a gente tem uma curva, né, que mostra a quantidade de células germinativas de gametas femininos, né, ao longo da vida da mulher. E dá para observar o detalhe, né? Aqui é o período do nascimento, tá? Então, nasceu a criança, né? 0 anos aqui, tá? Esse período anterior aqui corresponde, então, ao período de gestação, tá? De uma mulher. Então, a mulher está gestando uma criança do sexo feminino, né? Dura aí cerca de 9 meses, tá? Então, aqui seria o 9º mês, né? A gente já pode observar aqui que em torno do 2º mês, você já vai ter aí aquelas células, assim como na reprodução masculina, que eu falei na aula anterior, aquelas células vão migrando ali, passando pelo saco vitelino, né? Até chegar no local final aí das gônadas femininas, que no caso vão ser os ovários, tá? E esse processo ocorre mediante migração e proliferação de células, né, que serão as células germinativas primordiais aí, que vão formar os gametas femininos. Nesse período, gente, em torno assim até o 5º mês, é uma fase basicamente proliferativa, né? E aí os gametas femininos vão nessa fase, eles vão basicamente se proliferar, né? Dividir várias vezes, onde o número vai aumentando, e aí, de acordo com o livro do Bruce Carlson, né, ele aponta que é quase 7 milhões, né, de células germinativas nesse período, tá? De tantas células que se dividem nesse período embrionário. Alguns livros vão colocar valores de 4 milhões, 5 milhões, isso vai variar aí de referência para referência, ok? Mas o que é importante a gente identificar é o seguinte, vai ter um número extremamente grande, e aí de repente essas células vão entrar numa outra fase que vai caracterizar o fenômeno da atresia. Deixa eu pôr um A aqui, estou aprendendo a escrever aqui com o mouse, né? Então aqui é a atresia, a gente vai chamar isso de atresia folicular, tá? Então essa fase de atresia, gente, ela é caracterizada pela degeneração, né, pela perda de células, tá, dos gametas femininos. Então, esses folículos vão sofrer atresia e vão diminuir em grande quantidade, em grande número, tá, nos próximos meses.
aqui, por exemplo, né, em torno aí do sexto, sétimo mês, o número que antes era 7 milhões, né, ele cai para menos da metade, né, quase em torno aí de 2 milhões de células. Esse número continua diminuindo posteriormente, tá? E aí a gente vai observar que após o nascimento, continua havendo aí uma redução desse número, e ele continua caindo, caindo depois do nascimento, né? Alguns anos depois, continua caindo. Quando a gente entra no período então pré-puberdade, a gente já pode observar aqui como que já houve uma perda, né, significativa do chamado pool folicular, né? De 100% aqui, boa parte foi perdida, né? Então esse verdinho aqui, como a legenda mostra, vão ser os folículos atrésicos, né? A parte que desapareceu desde o nascimento. Então houve uma perda tão grande que ele já perdeu aqui quase um quarto, né, do seu pool folicular, da quantidade de folículos da qual a criança nasceu. E aqui a menininha, né, vai entrar na puberdade, e aí nessa fase aí que ela já entra na vida adulta, né, você vai ter aí uma diminuição grande desses folículos, tá? E o pool folicular, né, folículos atrésicos vai aumentar bastante para quase metade, né? Vamos ter muitos folículos crescendo nesse período e folículos ovulados, né? Porém, eles são efetivamente a minoria, tá? Aqui, se a gente fosse contar, né, a mulher nasceria com em torno de 400 mil. Ela entraria na puberdade, perdão, né, em torno aqui de 400 mil células, né, para ovulação. E ao longo de toda a vida, obviamente, ela não vai ovular essas 400 mil células, né, mas vai ter aí uma evolução ao longo aí, em torno dos 50 anos, que quando ela chega na menopausa, né, no período pós-menopausa, melhor dizendo, ela tem pouquíssimos folículos ovulados e todos os demais folículos sofreram um processo de atresia. Isso caracteriza aí a mulher vai entrar numa fase que ela é chamada de infértil, pelo fato de ela não ter mais gametas, não ter mais folículos, né, para ovular e, obviamente, para ter também aí ocorrer o processo de fertilização. Ok? Então, a mulher, como a gente tinha até falado nas aulas anteriores, diferentemente do homem, a gametogênese dela tem um prazo, né? E esse prazo normalmente beira em torno dos 50 anos de idade. É claro que pode variar dependendo das condições em que essa mulher passar ao longo da vida. Beleza? Então, a gente vai falar das fases da ovogênese, assim como a gente falou das fases da gametogênese. E aí, a gente depois faz um paralelo, né, sobre as diferenças, tá? Então, eu comentei para vocês, né, que a gente tinha espermatogônia, né, que era uma célula germinativa lá, que era diploide, né? Aqui no caso da ovogênese, a célula vai se chamar ovogônia, tá? E essas células germinativas, né, vão proliferando, 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 né, formando essas ovogônias, até que de repente uma ovogônia, né, vai iniciar o processo de crescimento, tá? Onde ela vai iniciar o período de meiose, tá? Então, para isso, esse período germinativo todo que eu estou falando aqui, ele ocorre já na vida embrionária da mulher, tá? Naquele período que a gente mostrou lá no gráfico, né? Anteriormente aí, onde tem muita divisão e produção de células, no caso de diploides, tá? Então, todo esse período, todas essas células germinativas da mulher, as ovogônias, vão ser produzidas no período embrionário, tá? E aí, como eu falei, uma dessas ovogônias vai entrar na fase de crescimento celular, né? E aí, no momento que essa célula você faz o compromisso, né, de iniciar o crescimento, né, de celular, sem de fato ter a divisão, só um crescimento mesmo de tamanho, essa célula vai ser chamada então de ovócito primário. E assim como na espermatogênese tem o espermatócito primário, na ovogênese o ovócito primário, né, lembra de primário, vai ser a célula que vai sofrer a etapa de meiose 1. Como a gente falou, na meiose 1, característica dela vai ser a divisão reducional aí no número de cromossomos, tá? Esse período de crescimento aí que a gente está mencionando, né, vai combinar com a meiose 1, onde uma célula vai ficar com uma quantidade maior de material celular, como a gente pode ver aqui, né? E uma outra célula vai ficar com pouca quantidade de material celular e ela é inviável,
tá? Essa célula aqui que pode ser inviável, ela é chamada de primeiro glóbulo polar ou corpúsculo polar, tá? Percebam que a meiose 1 houve a redução, né? A célula diploide agora se torna haploide, só que são células que são morfologicamente diferentes, né? Dá para observar que é uma célula maior e uma célula bem menor, que vai ser o corpúsculo polar ou glóbulo polar. Então, esse daqui vai ser então o ovócito secundário, e esse aqui vai ser o primeiro glóbulo polar. Mediante a estimulação aí do processo de ovogênese, essas células, né, podem se dividir. O glóbulo polar pode, às vezes, se dividir novamente, às vezes não, tá? O que é importante frisar aqui é que essa divisão celular não é igual, né, assim como na primeira vez. E aqui eu vou ter mais ou menos, mais uma vez, uma célula dividindo, carregando não, a maior parte, né, da estrutura celular, e um outro glóbulo polar vai ser formado, tá, dessa divisão. Então, efetivamente, a gente pode observar que nessa divisão aqui da gametogênese feminina, né, vai surgir apenas um gameta viável e 3 outras células, né, inviáveis, que a gente vai chamar de glóbulos polares, tá? Esse gameta final aqui é o que a gente chama de óvulo, tá? Então, mas esse gameta só vai ser chamado óvulo quando ele terminar essa meiose 2. E um detalhe que eu apontei para vocês é que essa meiose 2, ela de fato só se completa se ocorrer o processo de fecundação, que vai ser um assunto para outra aula, ok? Então, a fecundação, né, que vai ser o envolvimento dessa célula aqui com o espermatozoide, tá? Vai fazer com que essa célula passe a ser chamada então de óvulo, e esse fenômeno aqui, né, da ligação do espermatozoide com o óvulo, né, que a gente vai chamar de fecundação, ele vai garantir que ocorra essa meiose 2, tá? Esse ovócito 2, então, ele vai ser liberado, a gente vai ver mais ou menos como isso ocorre, né? Ele que vai passar pelo processo de meiose 2. Então, o ovócito 2, ou secundário, passa pela meiose 2, beleza? Então, essas aí são as etapas, né, das fases da ovogênese, né? E esse período, né, que a gente tem a formação do ovócito secundário é chamado período de maturação, que vai ocorrer aí mensalmente no corpo da mulher, como a gente vai ver logo logo, tá? Então aqui é só fazendo essa relação, né, que é uma mulher, mostrando aqui a localização dos ovários, e aqui nos ovários a gente pode ver, né, o desenvolvimento dessa estrutura folicular, né? Começa bem pequena no início, vai crescendo, crescendo, crescendo. É uma estrutura que inicialmente ela é microscópica, ela cresce tanto que pode atingir até o tamanho aí de 2 centímetros, tá? A ultrassonografia pode permitir a identificação desses focos de ovulação, né? Pode formar aí um diâmetro de cerca de 2 centímetros, como eu falei. Então dá para ver isso aí saindo, né? Se comprimindo aí para ser expelido, digamos assim, do ovário, tá? Que esse aqui é o fenômeno de ovulação. Então, essa estrutura folicular vai se desenvolvendo, a gente vai falar um pouco mais sobre como ocorre esse desenvolvimento, né? Já na próxima atividade, tá bom? Então, aqui é só dando um nome, né? Esse fenômeno que é a ovulação. Esse aqui vai ser o chamado ovócito secundário, tá? E a estrutura que sobra, né, desse folículo aqui, que vai ficar aqui dentro, vai modificar a sua forma e vai ser chamada posteriormente de corpo lúteo, tá? Que a gente vai também falar um pouquinho sobre ele mais para frente, beleza? Então, sobre o desenvolvimento, né, da estrutura da ovogênese, né, a gente tem aqui nessa imagem um resuminho das etapas que essa célula passa, tá? Então, como eu falei no início, lá no período fetal, vai estar desenvolvendo aí na célula, tá? O gameta feminino, né? Na mulher, perdão, o gameta feminino, tá? Então, o nenenzinho, o feto do sexo feminino, ele começa a ter os seus gametas se dividindo, se dividindo, se dividindo, as suas ovogônias, tá? Vão passar por um processo de mitose, né? E aí, com o passar do tempo, né, essa célula vai se proliferando e começa a se associar com células, né, que estão ali no meio, né, no tecido ovariano, tá? Que a gente vai chamar de células foliculares. São essas duas células aqui nessa representação da imagem, que elas vão começar a se aderir
como se fosse uma associação com o tecido epitelial, né, de formas que você tem até uma relação aí de microvelocidades de uma membrana com a outra, e aí essa ovogônia, né, vai passar a ser chamada de ovócito, né? Esse aqui é o chamado ovócito primário. Isso vai acontecer, gente, antes do nascimento, tá? E essa estrutura que agora tem células foliculares aderidas à estrutura do ovócito primário, né? Essas células foliculares ainda estão um pouco achatadas, a gente vai chamar de ovócito, vai chamar de folículo primordial, tá? Então, células foliculares achatadas, né, pavimentosas, associadas com o ovócito primário, nós vamos chamar de folículo primordial. Já quando ocorre o nascimento, essas células achatadas, né, vão fazer como se fosse uma coroa, né, um revestimento dessa estrutura aqui que é o ovócito, tá, central aqui, e essas células deixaram de ser achatadas para ser agora numa forma mais cuboide, tá, cúbica, como se fosse um epitélio cúbico mesmo, né? Então esse ovócito primário agora, né, associado a essas células foliculares na forma cúbica, né, ou cuboide, já vai mudar o nome de folículo primordial para folículo primário. E assim permanecerão, né, no desenvolvimento da mulher, né, do nascimento até ela chegar na puberdade. E o que acontece com essa célula, né, enquanto a mulher passa todos esses anos, né? Essa célula fica estacionada. Tá? Lembra, né, que a mulher produz todas as suas células ainda no período embrionário, todos os seus gametas, após a puberdade, né, é que ela vai tentar concluir os estágios de maturação aí dos seus gametas, né, a cada mês. Então, após o nascimento, você forma o ovócito primário e ele vai ficar paralisado nas etapas da meiose, né, no caso aqui na etapa de diplóteno da primeira divisão meiótica. Né? Lembrando que o ovócito primário é ele que faz a meiose 1, né, a primeira divisão meiótica. Esse aí é um macetezinho que a gente pode utilizar. Quando a mulher entra na puberdade, né, já vai ter a ação de vários hormônios, como por exemplo a gente vai falar na próxima aula, né, o hormônio FSH, tá? Que significa hormônio folículo estimulante, hormônio que vai estimular o desenvolvimento dos folículos, né? Aí essas células foliculares vão começar a proliferar e formar várias camadas de células, né? Então agora o ovócito primário, ele vai começar aí a ter grandes camadas de células, né, ao redor de si, e aí ele vai passar por uma etapa que vai chamar de folículo primário multilamelar, porque tem várias camadas, e depois quando começar a aparecer aqui dentro dessas camadas, né, cavidades preenchidas por líquidos, né, que essas cavidades vão ser chamadas, eu vou mostrar para vocês, né, vão ser chamadas de antro, tá? Aí esse folículo vai ser chamado de folículo secundário, ok? Ou folículo antral também. Esses termos podem ser utilizados. E aí, a cada mês, né, esses folículos secundários, alguns desses folículos secundários que a mulher desenvolve, né, no ciclo menstrual, vão terminar a primeira divisão meiótica, tá? Concluir essa primeira divisão meiótica que estava parada no diplótano, tá? E iniciar a segunda divisão meiótica. Beleza? Então aqui essa célula aqui, o ovócito, né, ele vai terminar a primeira divisão meiótica e iniciar a segunda divisão meiótica. Tá? Aqui a gente pode até observar como ele concluiu a primeira divisão meiótica, a formação de um corpúsculo polar, ou de um glóbulo polar. Beleza? E esse ovócito, como ele passou da primeira divisão meiótica, ele já não é um ovócito primário, agora ele é um ovócito secundário, né? Mais o seu corpo polar. Beleza? E essa estrutura, né, com um antro mais amplo, tá? Contendo um ovócito secundário, a gente vai dar o nome de folículo terciário, tá? O folículo terciário seria esse folículo maduro, né, ou também chamado de folículo de Graaf, que vocês podem ver aí nos livros, tá? Ele já tem aqui metade do número de cromossomos, como é destacado aqui, tá? Mas lembrando, né, ele vai estar com o seu conteúdo, né, de DNA duplicado, que ele duplica aqui no início, né, durante a fase de meiose 1, beleza? E aí, uma etapa, né, nesse desenvolvimento aí do folículo humano vai ser chamada de ovulação, que vai ser quando ocorre a liberação da estrutura do ovócito com algumas das células aqui, né, do folículo,
né, que vai ficar como se fosse uma coroazinha ao redor da estrutura do ovócito aqui, tá? A gente vai ter essa célula, né, chamada óvulo nesse momento, tá? Contendo então um ovócito secundário e o corpo polar, né, que estava sendo formado. E aqui dá para observar aqui que o núcleo dessa célula está diferente. A gente pode observar aqui que a célula está fazendo a meiose 2, porém ela está também parada, né, estacionada na fase de metáfase. Dá para ver aqui na imagem que temos alguns cromossomos aqui no meio da célula, né, indicando a metáfase dessa divisão meiótica. Então, essa célula não termina essa divisão da meiose 2, a não ser que ocorra, né, a fertilização. Ou seja, tem que ter a entrada de um espermatozoide aqui nessa estrutura, tá? Para que esse ovócito consiga concluir efetivamente aí a meiose 2. Aí, se ele terminar a meiose 2, né, estava retido na fase de metáfase, ele vai finalizar isso, vai surgir um novo corpo polar, tá? Que agora tem 1 e 2, né? Vai mostrar isso daí. Esse óvulo vai estar sendo fertilizado também, tá? Aqui tem a estrutura, né, de células que vai ser chamada aqui de coroa radiada, tá? Que são células que vão compor a estrutura do folículo que foi ovulado, e essa região interna aqui vai ser o que a gente chama aí de que é o gameta propriamente dito, né, que vai ser o ovócito secundário, o óvulo, né, que está sendo aqui no caso fertilizado, beleza? Então agora a gente tem aqui a estrutura, né, final de meiose 2, número de cromossomos pela metade, o DNA metade e também a presença do espermatozoide, né, e aí efetivamente vai começar uma nova fase de desenvolvimento humano, e vai ser a formação de uma célula única, né, contendo, se eu somar aqui, os 46 cromossomos regularmente, que vai ser chamado de zigoto. Beleza? Essa estrutura aqui a gente vai entrar em um pouco mais de detalhes logo logo, para mostrar um pouco o que ocorre, né, nesse desenvolvimento. Beleza? Aqui então forma-se o antro, né? Essa estrutura aqui, né, que fica mais lateralizada, né, contendo o ovócito e algumas células foliculares, que a gente vai chamar de camada granulosa, tá? Vai ser chamada de cúmulos ou óforos, tá? Quando vocês lerem aí, vocês vão ver essa terminologia. Vai ter formação aqui também da chamada teca, né? Que são a camada de tecido conjuntivo, né? Tem a teca interna e a teca externa, onde a teca interna é um tecido mais vascularizado, que vai ajudar na irrigação, na nutrição dessas células, e a teca externa é um tecido mais fibroso, né? Que confere um espaço aí de mais de proteção dessa estrutura. Esse antro vai estar rico aqui em glicosaminoglicanos, que são moléculas que têm capacidade de ajudar a reter água aqui. Isso vai ter um papel importante também no período de desenvolvimento embrionário. Vão ter alguns hormônios que vão fazer efeito, né, sobre essas células, sobre essa estrutura como um todo. Beleza? Então, na nossa próxima aula, a gente vai começar a falar um pouco do papel dos hormônios, né? E para finalizar, é só chamar a atenção aqui para as diferenças, né? A gente pode observar, então, na gametogênese masculina para a gametogênese feminina. Então, olha só, a espermatogênese, né, a gametogênese masculina, é um processo chamado de contínuo, tá? Enquanto a ovogênese, no caso, né, na mulher, ela ocorre apenas uma vez ao mês, tá? Está relacionado, então, ao ciclo menstrual, né, o ciclo reprodutivo da mulher. Quando o homem, todos os dias, aí está tendo capacidade de produção de espermatozoides. Na gametogênese masculina, como a gente viu, formam-se 4 gametas, né, 4 espermatozoides, e na gametogênese feminina, né, cada ovogônio, cada célula só vai acabar dando origem a um gameta funcional, que é um ovócito, beleza? As demais células vão ser inviáveis, vão ser chamados corpos ou corpúsculos polares. Terceira diferença, né, os gametas masculinos vão ser produzidos, né, até a velhice, até a morte dos homens, e no caso, o gameta feminino, né, ele encerra a sua produção no período de menopausa. Tá? Quarta diferença, o espermatozoide, né, é configurado então como uma célula bem pequena e móvel.
tá? Enquanto a gente pode ver que o ovócito é uma célula bem maior, né? E sem mobilidade, tá? A diferença morfológica entre as duas células. E tem um aspecto genético também, tá? A constituição cromossômica do ovócito do espermatozoide pode ser diferente. Que como o homem tem o cromossomo Y, né, o espermatozoide pode ter 22 cromossomos autossomos mais um cromossomo sexual Y. A mulher, nos seus ovócitos, apenas vão ser 22 cromossomos autossomos mais um cromossomo X, visto que a mulher, os cromossomos sexuais dela são XX e o homem XY. Então, o homem pode, no seu gameta, né, na sua divisão lá da meiose, pode formar gametas com um cromossomo X ou com cromossomo Y. O que a gente pode tirar de informação sobre isso, né, é que então a definição do sexo da criança, né, se vai ser menino ou menina, vai ser determinada por qual é a constituição cromossômica do espermatozoide que fertilizar o ovócito. Né? Se for um espermatozoide 23Y, será uma criança do sexo masculino. Se for um espermatozoide, né, do tipo 23X, né, ele vai ser uma criança do sexo feminino. Beleza? Então, vamos concluir essa aula aqui, já ficou um pouco extensa, e a gente segue a próxima aula para a gente poder falar então do papel dos hormônios, ok? Então, um abraço a você, se gostou do vídeo, curta e compartilhe para eu atingir a minha meta aí de 2 milhões de inscritos.